para que você possa ir acompanhando. 2 Samuel, capítulo 12, versículo de número 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Perfeito. Vamos ler daqui a pouco esse texto. Só quero que você encontre para a gente ganhar tempo. É o seguinte: esse texto vai falar de uma repreensão de um profeta para com um rei. A repreensão de Natã sobre Davi. Mas é válido a gente ressaltar alguns pontos antes. Eu vou falar aqui de cabeça, para não perder muito tempo e eu chegar no objetivo que eu quero. Todos encontraram aí? Amém? Então, esse texto aqui de 2 Samuel capítulo 12 é um texto que vai abordar uma situação de um rei versus um profeta. Um rei que está ouvindo uma orientação de um profeta que, em vistas de passagem, no Velho Testamento simbolizava a voz de Deus para com o povo. O sacerdote, ele falava as reclamações do povo até Deus, e o profeta do Velho Testamento, ele recebia de Deus uma direção e entregava para o povo uma revelação daquilo que Deus queria fazer. Muitas vezes a resposta não era o que o povo queria ouvir, era Deus chamando a atenção do povo de Israel, povo de Jerusalém. Mas vamos lá. Esse personagem, para mim, é o personagem, acho que é o que eu mais me identifico com ele, é o que eu sou mais apaixonado com ele. Eu sei que tem alguns outros que a gente olha e brilha os olhos, mas esse é um dos que a gente brilha o olho. É o David. Esse moço, diz o texto em 2 Samuel, quando os reis iam para as batalhas, para as guerras, ele resolveu ficar em casa, né? O texto começa dizendo sobre isso. Ele resolveu ficar em casa enquanto os reis naquela época iam para guerrear. E por causa dessa decisão dele ficar em casa, acontece que o palácio dele tinha uma visão bem ampla de tudo que acontecia. E ele então, naquele dia, ele vê uma moça muito bonita e formosa, como diz a Bíblia, tomando um banho, né? E ele fica encantado com ela. E ele então, como era rei e tinha poder, e sabia que poderia fazer o que ele quisesse, ele então resolve tomar posse de algo que não era dele, né? Ele resolve tomar aquela moça, que, abre parênteses, era muito bonita e bela, como diz a palavra de Deus, e ele resolve então se deitar com ela. Até aí, o pecado estava em uma configuração, mas depois Davi, ele vai tentar corrigir esse erro que ele havia cometido, tentando cobrir aquele pecado. E ele então resolve, depois que Urias chega da batalha, Urias, que é esposo de Betseba, chega da batalha, ele resolve então falar com ele para ela ficar junto, vai lá passar a noite com ela lá. E ele então rejeita e fica na porta guardando, né, o templo ali. E justamente Davi se vê numa saia muito justa, sem saber o que fazer, mediante a fidelidade de Urias o Heteu. E ele então tem uma estratégia muito forte, que é o quê? Eu vou matar esse moço, mas não vai ser com as minhas próprias mãos. Eu vou colocar ele numa situação que eu sei que ele vai morrer. E ele coloca Urias numa capacitação que não era dele. Ele põe Urias como o pivô, a linha de frente, já sabendo que Urias não tinha habilidade suficiente para sobreviver. Então ele cometeu o quê? Um assassinato consciente. Ele faz aquilo lá pensando para encobrir um pecado que ele havia cometido, em vistas que, embora ele não ponha as mãos sobre Urias, Ramon, mas ele coloca Urias numa condição que Urias morreria, e ele tinha convicção disso. Justamente isso acontece. Urias morre, o Heteu, e depois, aparentemente, parece que Deus nem tinha visto o que estava acontecendo, né? Que é justamente isso que parece às vezes. Deus não está vendo o que acontece com a maldade do nosso coração. A gente pensa isso às vezes, né? Para surpresa de Davi, Deus já sabia de tudo que estava acontecendo, e ele então faz algo que eu acho muito interessante, o relacionamento que Deus apresenta com Davi na Bíblia, e é o que eu quero ler com você. Então eu curtei a história para te contar aonde nós estamos aqui. Acompanha comigo aí, 2 Samuel capítulo 12,
versículo 1. O texto diz o seguinte: o Senhor enviou Natã a Davi, e Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha ovelhas e gado, e grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha, que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu em sua casa, junto com os seus filhos. Comia da sua comida, e bebia do seu copo, dormia nos seus braços, e ele a tinha como filha. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas, ou um dos seus bois, para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre, e a preparou para o homem que havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessa e porque não se compadeceu, ou seja, não teve misericórdia. Cara, esse versículo 7 aqui, ele é extremamente decepcionante para Davi, porque o texto vai ser muito direto, e o texto fala: então Natã disse a Davi: este homem é você. Eu ilustrei uma história, com medo de você me decapitar de primeira, para te contar algo, que o homem que cometeu esse pecado, Deus manda dizer, foi você. Mas olha que interessante, nesse momento aqui, que Natã revela o real sentido pelo qual ele tinha ido na casa de Davi, no palácio, o texto começa dizendo o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel, e o livrei das mãos de Saul, e eu lhe dei a casa de seu senhor, e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, eu teria te acrescentado tais e tais coisas. Ou seja, se você tivesse achado insuficiente o que eu já fiz por você, eu teria te acrescentado mais. Era só você me pedir, era só você me clamar, porque o que eu fiz por você, que em vistas foi muita coisa, se você não achasse necessário ou suficiente, era só você orar a mim, que eu te enviaria mais coisas. Assim diz o Senhor, tal, porque, versículo 9, porque então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele. Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a esposa dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo mundo, todo Israel, em plena luz do dia. Olha o versículo 13. A atitude de Davi é muito interessante, porque ele fala o seguinte: então Davi disse a Natã, o que ele falou? Não, eu pequei, eu fiz, foi eu que fiz mesmo. Foi eu com as minhas próprias mãos, com o meu pensamento, com a minha visão, com a minha ideia. Ele fala: pequei contra o Senhor. Eu não pequei contra Batseba. Eu não pequei contra o esposo de Batseba. Eu pequei contra o Senhor, porque o Senhor é dono de tudo. Eu pequei foi contra ele, contra os seus ordenamentos. Natã respondeu: também o Senhor te perdoou. Quem confessa e deixa, alcança. Isso aqui é o texto cumprindo, literalmente. Ele confessou, já teve o quê? Misericórdia. Mas detalhe interessante, não exclui as consequências. Deu para entender? Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Deus colocando a mão sobre a miséria, que é o homem, alcançou a misericórdia, não perdeu a salvação. Você não perde a salvação quando você peca. E detalhe, não tem pecadinho, pecadão, tem pecado, que se classifica em punições diferentes, em responsabilidades diferentes. Mas todo pecado é um errar o alvo. Não tem assim, o que mentiu ou o que o adulterou, não. Na visão de Deus é a mesma coisa. Humanamente falando, nós teremos responsabilidades diferentes. Ou seja, se Davi tivesse mentido, seria pecado do mesmo jeito. Então vamos lá. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado.
e você não morrerá. A aplicação aqui é física e também espiritual. Amém ou não amém? A aplicação do texto original, você não vai morrer nem na parte física e nem na sua parte espiritual. Ou seja, você não vai perder o Espírito Santo. Você pecou, mas você não vai morrer, tá? Mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem contra o filho. Li errado. Mas porque com isso você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem. Também o filho que lhe nasceu vai morrer. Detalhe interessante aqui. Então Natan foi para sua casa. Dois pontos interessantes que eu estou trabalhando domingo. Natan entregou um recado e fez o quê? Eu estou abordando isso nos domingos. Sim ou não? Então Natan entregou o recado, não ficou preocupado de o que ele ia fazer. Aqui, está aqui na Bíblia. Não ficou preocupado qual que seria a forma. Não, Natan entrega um recado e o quê? Casca fora. Aí entra um detalhe interessante. Natan diz o seguinte: mas porque com isso você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que nasceu morrerá. Olha que detalhe interessante. Deus poderia ter pego Davi, como ele é Deus, ele é livre de fazer isso, e ter punido Davi no físico. Sim ou não? Sim ou não? Poderia ter feito isso. E nada atrapalharia Deus de fazer isso. Mas entenda uma coisa: a punição de Davi vai ser muito mais severa do que uma punição no físico ou de perda de bens, porque ele perdeu a coisa mais preciosa. O quê? Um descendente da sua linhagem. Quando Deus fala o seguinte: olha, o seu filho vai morrer, é muito mais perturbador para Davi carregar isso no seu coração, ter a consciência que o seu pecado levou à morte de seu filho, do que simplesmente a punição no físico dele, ou a perda de algum dos bens. Sim ou não? Quem concorda? Quem é pai, levanta a mão se sim ou não, para mim ver. Dói muito mais uma ofensa em um filho seu, do que diretamente com você. Dói muito mais uma ofensa num filho que é seu, que você entende na sua consciência, que você errou, do que diretamente algo com você. Se fosse para colocar no plano de Davi escolher, eu tenho plena convicção que Davi escolheria a seguinte coisa: Deus me puna, mas não tire o meu filho de mim. Tanto que aquela situação foi para a punição de Davi, que depois Davi tem um filho com a mesma mulher, Batseba, aí já é mulher dele mesmo, ficou com mulher dele, que é chamado de quem? Salomão. E esse diz o texto que Deus abençoou. Quem está me entendendo? Então, esse texto aqui, se eu fosse aprofundar, já quebraria um tanto de coisas relacionadas a casamento nos dias de hoje. Eu não vou nem entrar nisso aqui, porque meu foco não é esse. Mas se eu pegar a exegese desse texto e trazer uma explicação, anularia muito o pensamento que se tem, egocêntrico, relacionado a casamento nos dias de hoje. Eu não vou nem entrar nisso aqui. Não vou nem entrar. Não é o foco meu aqui hoje, não. Mas esse texto aqui é um texto que dá pano para manga, para a gente abordar aqui assunto durante 2, 3 horas tranquilamente, e provando biblicamente que muita coisa que a gente interpreta é mais uma questão da gente do que da Bíblia. Sim ou não? Sim ou não? Então vamos lá. Então Deus resolve, então, na configuração do texto aqui, trazer uma punição muito maior para Davi. Eu vou arrancar o que mais vai doer. Você vai ter na consciência, na sua consciência, que você, por causa do seu pecado e por causa das suas decisões, você perdeu um filho, e a punição é sobre ele. Beleza. Aí entra um detalhe interessantíssimo. Esse mesmo moço que se deita com a moça que não era dele, biblicamente falando, é o único moço da Bíblia chamado o quê? O homem. Vai entender isso. Para mim, se fosse olhar pelo clive dos meus olhos, não da Bíblia, eu daria o título a Moisés. Sim ou não, Bruno? É mais bonito. Eu daria o título para... Vamos pegar biblicamente falando quem deveria... Vamos pegar melhor do que Moisés, Enoque. Pronto, mais justo ainda. Andou com Deus e não teve essa classificação de pecado. Vamos melhorar? Vamos para Elias. Para mim, se for olhar pela ótica humana falando, Elias deveria receber o título de o homem segundo o coração de Deus, não um homem que tomou a mulher de outro homem. Sim ou não? Mas, detalhe interessante, o clive de observação de decisões de Deus não é a mesma do homem.
as direções que Deus toma não é travada na observação ou naquilo que o homem acha correto, coerente. O mesmo Deus que resolve abater é o mesmo Deus que abençoa. Você pode dar um glória a Deus aí. O mesmo Deus que humilha é o Deus que levanta também. Aquele que você fala assim, não, esse aí não. Aí ele vai levando, levanta ele. Isso aqui não é um encobrimento do pecado. Tem nada a ver. Mas vamos olhar um detalhe interessante. Quando o texto fala que Davi é um moço segundo o coração de Deus, acho que vale a gente olhar o porquê que isso significa, tá? Vamos lá em Atos capítulo 13, é o texto que fala sobre isso. Para a gente confirmar se de fato isso é verdade, né, Ramon? É bom confirmar, né? Porque vai contar. Atos 13. Atos 13. Isso. Versículo de número 22. Eu nem cheguei no texto que eu quero trabalhar com vocês, mas é só para a gente poder pincelar algo aqui para mim chegar lá na frente. Todos encontraram? O versículo 22 diz o seguinte: e tendo tirado Saul, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando o testemunho, disse. O que o texto fala? Achei Davi, filho de Jessé. O que o texto fala? Do homem segundo o meu coração. Se você for olhar pela lógica, não tem muita lógica esse texto aqui não. Pela racionalidade humana, não tem sentido algum esse moço ser o homem segundo o coração de Deus, biblicamente falando. Mas sabe por que o texto vai definir que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Sabe por quê? Qual que é o principal sentido de um homem que é pecador, que fez coisas aqui absurdas, biblicamente falando, ter se tornado o homem segundo o coração de Deus? É porque ele sabia uma chave super importante que todo mundo tem dificuldade com ela. Ele sabia reconhecer. E por isso ele se tornou o homem segundo o coração de Deus. Porque ele sabia reconhecer quando errou. Quando o profeta chega para ele e fala: Davi, você deitou com a mulher não é sua. Pequei contra o Senhor. Está certo. Eu prefiro cair nas mãos do Senhor do que nas mãos dos homens. Eu pequei mesmo, foi eu mesmo que pequei. O que o Senhor tem que fazer comigo? O Senhor trate comigo. Então Davi não ficava rodeando o toco. Davi era objetivo. Não, eu fiz errado mesmo, eu xinguei uns palavrão mesmo, eu bati boca no trânsito, eu não devia ter feito da forma que eu fiz, mas eu errei, pequei contra o Senhor mesmo. Eu reconheço que as minhas atitudes não condizem com aquilo que o Senhor esperava de mim. Detalhe, essa fala, homem segundo o coração, também se aplica a algo muito importante. Continua lendo o texto que você vai ver a resposta aí. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. A resposta está aí também. A segunda resposta do texto é: Davi fazia mais a vontade de Deus do que a sua própria vontade. Davi agradava mais o coração de Deus, porque Deus, ele não sonda essa parte. Deus, entenda uma coisa, Deus não tem dificuldade com você não. Quem está me entendendo? Você pode dar um glória a Deus? Ah, eu não concordo, pastor. Deus tem dificuldade com o pecado, não com o pecador. O pecador, o Aguinaldo, ele sabe que você é pecador, que você é pecador, que o outro é pecador, ele sabe. A crise de Deus é com o pecado, que é errar o alvo. Mas com o pecador, não. O pecador, ele morreu na cruz do Calvário por causa do pecador. Sim ou não? Ele se ofertou como o cordeiro pascual na cruz do Calvário por causa do pecador. Então, o pecador em si, Deus, ele tem prazer, não tem prazer na morte do pecador. O texto fala sobre isso. Eu não tenho prazer na morte do pecador, do ímpio. Eu não tenho prazer. Deus, ele tem prazer quando o pecador se arrepende, quando o pecador muda de vida, quando o pecador fala assim: pequei contra o Senhor mesmo, eu pequei contra ti, de fato eu pequei, eu não fiz o que era certo em ser feito. Deus não tem dificuldade em relação a você.
O pecado, sim, ele separa ele não quer que você peque, mas ele reconhece a sua verdadeira natureza. Ele sabe quem nós somos, para onde nós vamos, e ele sabe qual que é a nossa estrutura principal. Ele sabe que o pensamento humano em si é o que o Paulo fala. Esse bem que eu quero fazer, esse mesmo eu não consigo fazer, mas o mal que eu tento lutar para não fazer, esse parece que habita dentro de mim. Se a gente for olhar para dentro da gente, com sinceridade, a gente vê que a gente não é tão bom quanto a gente pensa que é. Talvez a casta que nós tentamos nos proteger desse mundo real interno nosso, tenta pintar um quadro diferente, mas a natureza da gente é ruim. A natureza humana é ruim. Você só descobre talvez isso em questões de necessidade. Quando não há necessidade, talvez não revele tanto. Por exemplo, uma coisa é você estar aqui com seus filhos aqui, e outra coisa é você ver alguém agredindo os seus filhos. Concorda que sua natureza muda na hora? E é a mesma pessoa aí dentro. São só situações diferentes. Uma coisa é você chegar na sua casa depois do culto e encontrar sua casa organizada. Glória a Deus. Outra coisa é alguém entrar na sua casa e roubar os seus pertences. Concorda que a natureza humana revela um pouco mais, sim ou não? Uma coisa é estar dirigindo seu carro e guardar seu carro limpinho, arrumadinho, sem estar batido. Outra coisa é ver um cara de lá irresponsável, bate no seu carro. Então, a natureza humana, ela está aí dentro. É isso que Deus também traz um recado para nós, através da vida de Davi. Te escolhi como um homem segundo o meu coração, porque o que você mais faz, não é só a questão do pecado, mas você faz a minha vontade. Detalhe importante para as nossas vidas: sempre dê prioridade para fazer a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável a todos os corações. Agora vamos para o texto que eu quero. Eu trabalhei com vocês tudo isso para chegar em Salmos de número 51. Quem está sendo abençoado já? Salmos de número 51. Vamos fazer uma análise exegética desse texto, uma pregação expositiva. Salmos de número 51. Aí quando você olha para esse texto, você vê que de fato Davi se arrependeu, porque ele está o quê? Remoendo aquilo que aconteceu. Porque o salmista aqui, no caso que é ele, se você olhar em cima aí, está escrito o quê? Confissão e arrependimento. Ele está confessando em cânticos ou em poesia, e ele está arrependido pelo que ele fez. Tanto que o texto fala aqui, confissão e arrependimento ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natan foi falar com ele, depois dele ter estado com Batseba. Vamos analisando o texto aí. Olha o que o texto diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Fala comigo assim, benignidade. A palavra benignidade, que no hebraico seria hesed, é como se ele estivesse pedindo para que Deus olhasse para ele muito mais além do que os seus erros. Ele pede: olha, tenha compaixão de mim, ó Deus, segundo as tuas misericórdias que não têm fim. Olha mais no profundo do meu ser do que nos meus pecados. É como se Davi estivesse pedindo o seguinte, de forma bem literal: faça vista grossa com esse pecador e haja com a sua misericórdia sobre mim. Então ele começa dizendo isso: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benevolência, segundo o teu hesed, segundo a tua bondade que não tem fim. O texto fala: e as misericórdias do Senhor não têm fim, e são por causa delas que a gente não é consumido, diz o texto. Então ele pede: compadece-te, coloca o teu pesar sobre mim, a tua bondade sobre mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, ou seja, me ame apesar dos meus erros. Ame esse pobre pecador apesar dos erros que eu vou cometer. Você pode dar um glória a Deus aí? A oração de Davi é muito maravilhosa. Isso aqui é uma oração, não é só uma canção e não um verso, é uma oração.
Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Já expliquei isso aqui algumas vezes, eu gosto de explicar. A palavra misericórdia, se você dividir ela no meio certinho, você entende o significado dela. Miséria vem de fraqueza, pobreza, destruição, miséria. Alguém está em miséria, alguém perdeu financeiramente ou está desnutrido. Miséria tem a ver com isso. E córdia tem a ver com coração. Deu para entender? Miséria, córdia. Miséria e córdia. Miséria juntamente com coração. O que isso tem a ver? É como se a palavra misericórdia fosse um pedido assim: Deus, aplica o teu coração sobre essa miséria que é o homem. Quem está me entendendo? Coloca a tua mão de poder. Estou arrepiado falando isso aqui, não é para te pressionar não, eu estou entendendo isso no meu subconsciente. Coloca a tua mão sobre mim, que sou um homem que é vil, que é mau. Coloca o teu coração, aplica o teu coração sobre mim, sobre essa miséria que sou eu. É isso aqui que significa misericórdia. Coloca o teu coração, que é puro, santo, misericordioso, sobre mim, que sou mau, que só pratico miséria, que só faço maldade. Você tinha que dar um glória a Deus aí, cara, de verdade. Coloca sobre mim essa misericórdia. É o que Davi está pedindo. É como se Davi estivesse dizendo o seguinte: Deus, o Senhor sabe que em mim não habita o bom, então faz o seguinte, aplica o teu coração sobre mim. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Qual que é a próxima palavra que tem aí? Apaga, não é? Ô Bruno, abre para mim, por favor, aí, Isaías capítulo 49, versículo 25. Isaías 49, versículo de número 25. Acho que é isso mesmo, deixa eu ver se é. Isaías, espera aí, deixa eu só conferir se é isso mesmo. Isaías 49, versículo, esse é o 25 mesmo. Deixa eu conferir aqui. Eu anotei aqui no cantinho da Bíblia. É isso mesmo, Isaías 49, 25. Não é o 49 não. É Isaías 43, perdão, versículo 25. O que o texto fala aí? Deu para entender? Volta lá para você ver. E agora confere. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benevolência, segundo a tua vontade, e segundo a multidão das suas misericórdias. Aí tem uma palavrinha assim, apaga. Quando Davi fala apaga, ele está se referindo a Isaías 43, versículo 25. Apagar o quê? Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões. Por amor de quem? Por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, já não me lembro mais. Cara, isso aqui é muito lindo. O cara é muito inteligente. O cara está citando o profeta Isaías numa palavra. Continua comigo. Apaga as minhas transgressões. Viu? Apaga o meu pesar. O que acabou de citar em Isaías está repetindo aqui. Apaga as minhas transgressões. Transgressão, transgredir é pecado de rebelião. Satanás transgrediu os mandamentos do Senhor. Ele transgrediu, é pecado de rebelião. Aí ele fala, apaga as minhas transgressões. O que ele pede aí? Lava-me completamente da minha iniquidade. Quem aqui já foi trabalhar assim,
no meio do mato assim, sujou tudo de poeira, e chega em casa num banho decente. Pronto, quem já trabalhou no meio do mato sabe o que eu estou falando aqui. É aquele banho. Ele está pedindo o seguinte: me dá um banho novamente, purifica-me. Ele está falando nas 3 esferas. Ele está falando na esfera de pecado de iniquidade, pecado de rebelião. Ele está falando sobre a questão do pecado aqui de purificação, no sentido de trazer uma purificação, me lavar novamente, me regenerar de novo, trazer alívio sobre mim. Quando a gente toma um banho bem tomado, a gente fica aliviado. É isso. Aí ele fala o seguinte: e purifica-me do meu pecado. Ele pega as 3 esferas. O arrependimento de Davi aqui é sobre as 3 esferas. É sobre a esfera da iniquidade, que é pecado de rebelião. É sobre a questão de purificação, de ser limpo novamente. Lembra quando o Senhor fala, não, Pedro fala, e não precisa lavar os pés não, é só, me banha Senhor, não, só lava os pés. Aqui no caso aqui é purificação, é limpeza total mesmo. Aí ele fala da questão do pecado, que é errar o alvo. Então, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha o versículo 3: pois eu conheço as minhas transgressões. Ou seja, qualquer coisa que o Senhor decidir fazer comigo, não é para mim novidade, porque eu sei aonde eu errei. Olha aqui para mim, todos nós sabemos em qual área a gente erra, todos nós. O Espírito Santo não vem te apontar, ele vem te fazer ter consciência daquilo que você errou. Mas se for observar, todos nós sabemos como fomos injustos com algo, com alguém, sim ou não? A gente pode tentar mentir, pode tentar dilubriar, pode tentar disfarçar, mas se eu agir com injustiça com alguém, lá no meu subconsciente, que isso é do homem mesmo, é da alma do homem, pelo Espírito Santo ele te revela: não, você foi injusto aquela hora lá, aquele dinheiro que você ganhou foi injusto, não, naquela situação você não deveria ter feito daquela forma, não, você abusou da pessoa. Pois é, pois eu conheço as minhas transgressões. E ele fala: e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha aqui para mim, enquanto você não pede perdão a Deus, a sua mente fica o tempo todo te castigando, sim ou não? Você não tem paz para dormir, você não tem paz para comer, você não tem paz para fazer nada, enquanto você fala: Senhor, eu errei mesmo. É simples, Senhor, eu considero que eu errei mesmo, a vontade minha foi essa mesmo, eu fiz, daqui a pouco eu vou errar de novo. Daqui a pouco, olha eu cometendo o mesmo pecado que eu não queria cometer, minha natureza. O meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 4: pequei contra ti, e contra ti somente eu pequei, e além de tudo, eu fiz o que é mal. Mal é com U, não é mal com L não, mal com L é mal de estômago, mal, nossa, com estômago ruim, aí é mal com L. Mal com U é mal de maldade. Eu fiz o que era mal, eu quis matar um moço mesmo, eu planejei a morte dele. Eu deitei na minha cama e pensei: assim eu faço, não sujo aparentemente as minhas mãos de sangue. Olha aqui para mim, tem muita gente que faz isso igual o Davi fez aqui, só que a diferença é que não confessa que fez. Você quer que eu te mostre isso? Não é fisicamente, emocionalmente. Existem pessoas que vão falar com você palavras para destruir todos os sonhos possíveis que você tiver. Existem pessoas que são enviadas do inferno mesmo, é do inferno, vou melhorar, dos infernos, que é enviado para trazer uma palavra de desânimo no seu coração. Ah, você não vai dar conta não. Para que mexer com estudo, com essa idade você mexendo? Para que comprar um carro, ou sei lá, qualquer coisa que seja positivo para sua vida? Casa, carro, filhos, formação de líder, não sei. Sempre vai vir alguém para tentar dizimar os seus sonhos. E aí o texto fala: pequei contra ti, e contra ti somente. E olha aqui para mim, nós pensamos que a gente mata as pessoas só fisicamente, né? Engano seu. Tem muita gente que está viva fisicamente, mas está morta espiritualmente por causa de uma palavra. Tem muita gente que está viva fisicamente, mas está morta mentalmente, emocionalmente, por causa de covardia dos outros, que alguém deitou, e deitado
estava pensando como prejudicar aquela pessoa. Deixa eu te falar com você aqui, abertamente, está gravado aqui, Deus não deixa isso passar impune. Não tem medo de dizer isso. Deus é justo juiz, não é? Justo juiz? Pois é. E diz o texto que ele não dorme, não tarda em vigiar a sentinela. Se eu faço algo lá na minha casa, deitado com o meu travesseiro, planejando mal contra o Germano Júnior ali, por covardia, sem o cara ter me ofendido, já é errado quando o cara me ofende. E quando a pessoa nem me ofendeu e eu faço por maldade, porque são despeito de inveja, é muito pior. E dizer para você uma coisa, Deus sonda os nossos corações e conhece a iniquidade que há dentro dele. E tem um texto que se aplica a isso também, dizendo que de Deus não se zomba. Não é só na questão de falar contra o nome de Deus. Quando você também mata um que é de Deus, automaticamente você está zombando o nome de Deus também. Sim ou não? Pois é. Davi tinha muitos defeitos, mas uma coisa ele tinha consciência, que ele era pecador. Ele não fazia nada no sentido de, não, eu fiz isso mesmo. E muitas vezes, a gente faz totalmente o oposto. Muitas vezes a gente não tem a ousadia e a coragem de dizer, não, eu pequei mesmo. Mas lá dentro tem uma justificativa clara para tentar inibir os nossos pecados. Mas entenda uma coisa, Deus conhece. E pode ser que aqui, humanamente falando, ninguém perceba. Passe despercebida do ar de todo mundo. Mas, irmãos, de Deus não passa. Isso eu não falo para causar temor no seu coração. Até porque essa palavra, como você é crente, não deveria trazer insatisfação para você, porque não se aplica a você, ou se aplica. Se aplica, então não era para ser essa palavra. Porque na verdade eu não tenho que temer, por exemplo, eu não tenho que ter medo do inferno, não vou para ele. Agora, quem tem que ter medo do inferno é o ímpio. Ah, mas essa palavra é dura. Não, a palavra não é dura. Se eu estou no centro da vontade de Deus e meu coração não é maldoso, então não se aplica a mim. Amém ou não amém? É simples assim. Quem está sendo edificado? Nossa, 8h50. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Ou seja, qualquer sentença que o Senhor resolvesse aplicar a mim, e ele aplicou, qual que foi a sentença? Morte do filho. Então, Davi está dizendo, eu reconheço que a decisão que o Senhor tomou acerca de me punir é justa, está nas tuas mãos me punir da forma como o Senhor quiser. Se o Senhor tivesse decidido colocar em mim algum tipo de problema, de doença, era aceitável, mas o Senhor escolheu me punir mais severamente, me castigar pior, tirando um filho de mim. Pois é, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi, em momento algum, disse assim, o Senhor é culpado. Não, a culpa é do Senhor. Cadê o Senhor, Deus, que o Senhor não colocou a mão de poder, de misericórdia e de graça? Não, ele escolheu falar o seguinte, não, o Senhor sabe aí, está tudo na mão do Senhor mesmo. Aí é onde Jó fala, né, o Senhor mesmo deu, o Senhor tomou, aí bendito seja o nome do Senhor, ao Senhor a glória, seja exaltado aí, conforme lhe apraz. É o que o Senhor achar. Quer me dar? Ué, glória a Deus. Quer tirar de mim também? Glória a Deus também. Quem poderá ir contra a tua palavra? Quem poderá ir contra o Senhor dos exércitos? E quando a Bíblia fala Senhor dos exércitos, é o Senhor que comanda todas as coisas, em cima do céu, embaixo da terra, em cima da terra, visível, invisível, notado ou não notado. O Senhor dos exércitos é isso. É aquele comando, é aquele que o texto fala que foi no inferno buscar a chave do inferno. Não, nem o diabo tem moral, né? De nada, na verdade. Com Deus? É impossível. A chave da vida está em suas mãos. Ó o que o texto fala, que a chave da vida está na mão dele. Da morte também. E para acabar de lascar, ele fala que o texto fala que ele pega o inferno e joga no lago de fogo, dizendo o seguinte, o quartel seu é o inferno, então vou te pôr você no pior lugar, no lago de fogo. Junto com uma terça parte caiu.
Quem poderá contra esse Deus? É o que Davi fala. O Senhor é justo no teu falar. Aquilo que o Senhor decidir para a minha vida está acatado. Continua comigo. Aí Davi confessa algo interessantíssimo, que isso aqui quebra muito a doutrina católica, tá? Isso não estou atacando católicos, não. Eu estou dizendo que isso aqui quebra a doutrina católica. Porque o texto fala o seguinte: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. A minha natureza já é do DNA pecaminosa ou pecadora. Antes de ser concebido, já tinha em mim já raízes do pecado. Ou seja, não tem um ser humano nessa terra, fora Jesus, que não é pecador. A criancinha que nasceu em 2 meses, já nasceu com DNA dentro dela de pecadora. E não tem nada que a gente faça para mudar o quadro disso. Está no DNA. É porque a Igreja Católica levantou uma tese que isso não acontecia. Esse texto que prova que acontece. Tá? Por isso que eu citei aqui, que quebra. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. E ele não está falando aqui de prostituição não, tá? Não é isso. Ele está falando da concepção da sua natureza. Inclusive, há um detalhe muito interessante. Me parece que a mãe de Davi não é a mesma mãe dos outros 6, né? Porque, por uma lógica, se for observar, não tem sentido algum uma mãe deixar um filho para trás. Quem aqui deixaria um filho para trás? E quando Davi vai ser... Não, quando os irmãos... quando o profeta chega, Samuel, para poder consagrar os filhos, né? Um escolhido, Davi ficou no quê? No meio do pasto. É por isso que o texto fala, aplicando uma mãe, não o pai. Qual que o texto fala sobre isso? Porventura um pai dará... É assim? Qual que o texto fala? Uma mãe. Porque o amor de uma mãe é totalmente diferente do amor do pai. Embora você pode ter mais afinidade com a sua mãe do que com o seu pai. Sim ou não? Agora toda regra tem exceção, tá? Você vai ter casos de pessoas que não seguem essa regra. Pois é. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Versículo 6. Eis que te agradas da verdade no íntimo. Fala comigo assim: agrada da verdade no íntimo. Isso aqui tem uma revelação tremenda para a gente. Isso aqui é como se Deus estivesse dizendo o seguinte, né? Davi na oração estivesse dizendo o seguinte: o Senhor agrada muito mais da sinceridade do meu coração do que das minhas palavras. O Senhor se contempla muito mais com aquilo que o Senhor vê lá internamente do que aquilo que é visível. Porque o que é visível pode ser para a questão de impressionar as pessoas. Sim ou não? Para olhar assim, nossa, como ele é espiritual. Nossa, ele é homem de Deus, nossa, ele é mulher de Deus demais. Meu Deus, está no óleo, está no fogo, está na unção, está no cheio. Mas por dentro, Deus está falando assim, não está muito não, senhor. Engraçado. Parece que está, mas não está não. Tanto que o Senhor fala lá com o profeta Samuel, que ele agrada mais do que? Ele contempla mais do que? Ele contempla mais o interno. Quem está sendo edificado? Eis que te agradas a verdade do íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo. Isopo que era uma planta, que era usada nos rituais, para purificação. Então, isopo é isso. Você encontra essa referência lá no Êxodo. É quando há essa questão de purificação. Então, ele fala o seguinte: purifica-me com isopo, e ficarei mais limpo. Algumas versões falam, acho que mais que a neve. Essa aqui não fala. Purifica-me, a sua fala? Fala também? A mim não fala. É mais alto, porque o isopo tinha a função de trazer purificação. Então ele está pedindo o seguinte: se o Senhor colocar a tua mão de poder sobre mim, eu vou ficar mais claro, mais transparente do que uma neve. Tá? Então, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Aqui a mim não fala. Lava-me e ficarei mais alvo.
faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Essa aplicação de Davi aqui dizendo é o seguinte: recupera de mim a alegria novamente, porque por mais que eu estou consciente que o Senhor é justo para fazer o que o Senhor quiser, mas o Senhor me matou. Deu para entender? A dor que eu estou carregando em mim é como se os meus ossos estivessem todo o quê? Moído. Eu reconheço que o Senhor faz como lhe apraz, mas internamente em mim eu estou destruído. Olha aqui para mim. Uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa totalmente diferente. Deixa eu te explicar. Uma coisa é você reconhecer que Deus é justo para fazer como lhe apraz sobre a sua vida. Outra coisa é você sentindo isso. Concorda, Bruno? Quando você não tem uma resposta de Deus como você quer, da forma que você quer, uma coisa é você falar assim, não, eu aceito a sua vontade. E outra coisa é você sentindo humanamente falando. São duas coisas distintas. E a gente pode falar igual os meninos pequenos, não está doendo não, mãe. Mas você fala, está doendo, lá em intenso assim, está doendo sim. Menino está apanhando e fala, não está doendo não, mãe. Não é assim que os meninos falam? Para pirraçar a mãe? É, Nandinho? Está doendo não, mãe. Mas internamente, menino do céu, está sentindo dor demais. Vamos lá. Lava-me e ficarei mais alvo, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagastes. Agora olha o versículo 9. Esconde o teu rosto os meus pecados, e apaga as minhas iniquidades. Agora o versículo 10 é o versículo mais top desse trem aqui. O 10 é o principal para mim. O 10, ele é riquíssimo. Olha o que o 10 fala. Repete comigo assim: cria em mim, não pode ser melhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Vou te explicar isso aqui. A palavra cria aqui é bará, no hebraico. É como se Davi estivesse dizendo o seguinte: me reseta novamente, zera a minha quilometragem, me faz ser um novo homem novamente. É quando você pega um motor que está todo bagunçado, você retifica o motor, você zerou a quilometragem daquele motor. Então ele fala, cria, bará, me zera, recomeça em mim. Olha que interessante. Cria em mim, ó Deus, um coração. A palavra coração aqui no hebraico é leve. Coração não tem nada a ver com sentimento aqui, no sentido aqui, coração, cardio, não. Tem a ver com a mente. Então, ele está dizendo o seguinte, presta atenção. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, bará, leve, e renova dentro de mim um espírito inabalável. A ciência neurológica vai explicar algo muito importante. Quando uma pessoa, qualquer pessoa que está aqui hoje, ela vai crescendo e ela faz algo que é prazeroso para ela libera alguns neurotransmissores, endorfina, dopamina, enfim. E aí aquilo cria caminhos neurais na mente dela, de uma forma que os músculos ou eles vão se romper ou atrofiar, ou ela vai sentir prazer ou ela vai rejeitar aquilo. Ficou claro isso? Embora Davi não sabia dessa ciência, porque isso aqui não fazia parte do contexto dele, essas palavras, mas era como se ele estivesse dizendo o seguinte: existem caminhos neurais que já foram criados em mim acerca do pecado, e eu tenho prazer neles. Se eu ver outra mulher de novo peladona, eu vou ficar doido com ela. Deu para entender? Aí ele fala o seguinte: cria em mim, reseta a minha mente, para que eu possa ter um coração inabalável. Nossa, está muito ruimzinho, glória a Deus, seus aí. Não que eu precise de glória a Deus aqui não, mas está muito ruimzinho. Você pode dar glória a Deus de verdade? É como se Davi estivesse dizendo o seguinte: olha, bará, leve, espírito
inabalável. Faz de uma maneira que aquilo que está na minha mente já programado seja desprogramado. Faça com que novamente eu tenha o apreço da simplicidade das coisas. Porque se eu ver Batseba ou alguém parecido com Batseba de novo, os caminhos neurais na minha mente estão formados já. E possivelmente eu vou errar no mesmo erro. Aí ele fala: ao invés do Senhor só me punir ou me castigar, me reseta, zera a minha quilometragem, me dá, aí é o que Paulo fala, né? Me dê a mente de Cristo. Qual mente que eu quero? Eu quero a mente de Cristo. Me dá uma resetada de novo aí. Me faz lembrar do primeiro amor. Entendeu? Ele não só pediu assim, me perdoa os pecados, mas dá uma reconfigurada em mim e me põe para modo de fábrica, não é isso? Quando você pega um telefone novo, modo de fábrica, com as mesmas configurações do zero. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Fala comigo assim, inabalável. O que significa inabalável? É porque eu não vou cair de novo. Entendeu? Faz com que meu espírito não caia no mesmo pecado. Faça com que meu espírito agora seja um espírito inabalável, um espírito firme, para que não a situação que quando for acontecer, eu não caia nela novamente. Aí ele fala: não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Olha o versículo 12, e o que ele mais pede aqui, que é mais importante: restitui-me a alegria da tua salvação. Olha que detalhe interessante. Até sobre a alegria daquilo que você sente em relação à presença de Deus, não foi você que conquistou, foi Deus que fez por você. Sabe essa alegria que você tem de estar na presença de Deus? Não foi algo que você conquistou, foi Deus que te deu, porque Ele pede uma restituição da alegria da salvação. Se Ele pede restituição, é algo que Ele não tinha, é algo que o quê? Ele recebeu, foi dado para Ele. Então restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. A palavra voluntário que seria coração disposto a obedecer. Me sustenta com o coração disposto a fazer a tua vontade. Aí quando você aplica isso na prática, você entende um detalhe muito importante, que quando a gente faz as coisas para Deus, de fato não é para o homem, é para Deus. Quem está me entendendo? Então, em vistas de alguém que trabalha na igreja, você não faz aquilo para o pastor, ou para o diaconato, ou para o líder de louvor. Você faz aquele trabalho para Deus. Aí ele fala: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Vou encerrar já, viu, irmãos? Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Ou seja, eu vou testemunhar quando o Senhor fizer tudo isso sobre mim. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca se manifestará o teu louvor. Olha para mim o versículo 16, acho que vou ler até aqui, porque já está tarde já. Pois não te agradas de sacrifício. Ele está recitando a fala do profeta Samuel. Pois o Senhor não te agradas de sacrifício, do contrário, eu te ofereceria. Se de fato para o Senhor agradar seu coração eu sacrificar algo, eu teria feito já. Mas o que o Senhor agrada? Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Eu não estou preocupado com sua oferta, com o seu sacrifício, com o seu dinheiro. Em tese é o que Deus está falando com ele. Mas sabe o que eu estou preocupado? No que Deus se agrada mesmo? É de um espírito, irmão, quebrantado. É de um espírito que
Se quebranta mesmo, se quebra mesmo, é literalmente se quebrar, quebrantado, está quebrado. Você sabia que às vezes, vou falar aqui uma heresia meio santa, é muito melhor quando a gente erra? Há muito mais chance de alcançar gratidão, presta bem atenção no que eu vou falar com vocês, que é muito profundo. Há muito mais chances de agradar o coração de Deus quando a gente erra. Sabe por quê? Porque quando a gente acha que a gente não erra, a gente persiste em permanecer do jeito que está. Na vanitas vanitatis tonias. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Agora, quando você erra, o que você faz? Você desarma. Deu para entender? Você vai buscar agora fazer totalmente ao contrário do que você fez. Você vai mudar o seu coração e vai se humilhar, porque não existe nada, não tem como humilhar o que já é humilhado. Entendeu, Jordão? Se meu coração é um coração vaidoso, que eu penso que tudo está tudo certinho, esse coração é difícil ele ser quebrantado. Mas o coração que já está moído, quebrantado, o que ele faz? Ele quer redimir. Ele quer se aproximar mais. Por isso que eu prefiro 1 milhão, eu prefiro 1 bilhão, 1 trilhão de vezes um crente quebrantado do que o crente santo. Eu prefiro 1 quadrilhão de vezes, eu vou triplicar aqui, aumentar. Eu prefiro 1 bilhão de vezes um crente que é quebrantado, que sabe que é pecador, que tem consciência que precisa e é carente da glória de Deus, do que o que é santarrão. O santarrão é difícil demais, dá dor de cabeça, porque o espírito dele já está um espírito formado. Agora o quebrantado não, o quebrantado reconhece, o quebrantado é que se humilha, o quebrantado é que ajuda. Agora o que é bom não faz isso não. É o que Davi faz aqui. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. Conversa com alguém que não é quebrantado para você ver. Conversa com alguém que o espírito dela não é quebrantado. Você vai ver o que eu estou falando com você na prática. Esteja sobre a liderança de alguém que não é quebrantado. Esteja sobre o convívio de alguém que não é quebrantado. E quando eu falo isso aqui, não é questão de não ser humilde, não é isso não. Estou falando de espírito quebrantado, espírito manso. E também não estou anulando a questão de posicionamento, concorda comigo? Tem nada a ver um espírito quebrantado com posicionamento? O posicionamento masculino e feminino tem que ser firme, no que fala, sim ou não? Mas um espírito endurecido, quando você olha para Faraó começa a fraquejar as pernas, Deus fala, não, fica firme, filho. Você não é o bom? Não, peraí, parece que eu estou vendo você fraquejar? Não, firma os pés, firma aí, e olha o que o texto fala, que Deus, para poder punir Faraó ali, firmou e segurou para que ele ficasse soberbo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito. Deus não vai desprezar, tá bom? Você foi abençoado nessa noite? Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Se eu fosse te dar um segredo desse texto, é isso aqui: espírito quebrantado. Irmãos, eu tenho uma coisa muito clara no meu coração, muito clara, muito clara. Sabe o que é? Qual é a diferença minha para você, Viviane? É que talvez seu pecado foi expulso e o meu não. Só isso. Todos nós estamos aqui. Não pecamos não. Estamos pecando. Aí alguém fala assim, não pastor, está repreendido, eu fiz 1 mês de jejum. Mas você acabou de pecar, porque o texto diz que você é pecador. E Deus diz que você é pecador. E quando você fala que você não é pecador, você acabou de fazer Deus de mentiroso. Então a natureza nossa em si já é pecaminosa. Deus não está preocupado literalmente com seus acertos ou erros. Deus está preocupado com um coração quebrantado, um coração disposto a perdoar, um coração disposto a continuar, um coração disposto a arrepender-se, sabe? É isso.
Deus não está muito preocupado com seus acertos ou erros, não, porque Ele já conhece a sua natureza. Ele é Deus finito, Ele sabe do ontem e do que vai acontecer. Ele não muda. Ele é um Deus imutável, não há mudança, variação, sombra nele. Ele conhece o passado, o presente e o futuro do homem. Ele sabia que Moisés seria o que foi. Ele sabia dos acontecimentos que teve em relação a tudo que se aconteceu. Ele sabe de tudo já. Ele sabia que Davi seria quem ele foi, e mesmo assim escolheu chamar de homem segundo o coração de Deus. Mas sabe uma coisa que eu aprendo de verdade? É que se Davi tivesse feito ao contrário aqui, talvez ele não teria achado graça no coração de Deus. Sabe, eu não estou preocupado com o seu pecado ou com o seu erro, de verdade mesmo. Essa igreja aqui, pelo menos assim, na direção que eu tenho, não está aqui para poder te expor, não está aqui para poder te apontar um pecado que você cometeu. Eu não estou preocupado com o pecado seu, não. Pecado seu, você cometeu hoje um, amanhã comete outro, amanhã comete outro também, e vai cometendo pecado porque é a natureza em si. Você vai lutar com isso aí. É uma ordenança bíblica você lutar com isso aí, é uma direção bíblica. Eu estou preocupado se seu coração está quebrantado. Deus está preocupado se seu coração está contrido. Não está preocupado com só o seu sacrifício. Você não tem que pegar uma cruz aqui agora, e lá até São Tomé das Letras está carregando a cruz nas costas. Você não precisa disso, não. Não precisa ir, como é que chama em São Paulo lá? Não precisa ir do norte. Não precisa. Você só precisa ser uma pessoa arrependida em Cristo Jesus. Só isso. Mais nada. O evangelho é isso. O evangelho é você reconhecer que você não é nada. É literalmente nada. Você é um vaso na mão do oleiro, que quando ele resolve quebrar o vaso, ele quebra o vaso, ele joga água de novo, faz a argila de novo, ele modifica e faz do jeitinho que ele quer. É sobre isso. É sobre isso. Deus, eu acho que eu tenho coerência naquilo que estou falando aqui, mediante a tua palavra. O Senhor, se for observar, o Senhor quer um coração quebrantado e contrito. O Senhor não quer um crente perfeito. Não vejo isso. Eu vejo a tua palavra mostrando sobre a questão de arrependimento, renúncia e recomeço. Por isso a direção que eu quero conduzir a igreja não é uma igreja de pessoas santas, maravilhosas. Nunca foi o desejo do coração do Senhor, nem o desejo do meu coração. Eu quero que o Senhor nos dê direção para que a tua igreja seja uma igreja convertida ao arrependimento. Uma igreja compromissada em, não importa quantas vezes errar, mas todas as vezes que errar, buscar a tua presença, a tua face. Deus, não permita que os nossos pés se afaste da tua presença, que achamos graça nos teus atos, que sejamos homens e mulheres que, quando pecarmos, não distanciamos a tua presença, mas sim nos aconchegamos perto do Senhor, porque nós entendemos que em ti o Senhor é o Pai amoroso, o Pai misericordioso, o Pai que perdoa, o Pai que recomeça, o Pai que perdoa quantas vezes for preciso. Por isso eu quero te pedir, quebranta o nosso coração e nos faz entender que o maior sacrifício não é uma oferta, mas o nosso coração quebrantado. Em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus aí.